Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje trazendo aqui novidades para você com o nosso convidado. E nós vamos falar hoje aqui no nosso podcast sobre energia solar. Vamos entender tudo sobre energia solar. E nós trouxemos um convidado aqui muito especial para estar explicando para a gente como é que tudo isso funciona. Nosso convidado de hoje é o professor Kailens Lee, muito conhecido como Professor Lee. Seja muito bem-vindo, professor, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, Adriana, pelo convite, tá? Eu estou muito feliz em estar por aqui fazendo essa entrevista, disseminando esse conhecimento sobre um tema bastante cobiçado, né? Bastante falado na nossa atualidade. E eu gostaria de comentar algumas dúvidas, né? Que comumente as pessoas fazem para mim aí no decorrer dessas instalações. Eu me chamo Kailens Lee, sou professor universitário, sou professor da rede de ensino pública do estado, na área de física, sou mestre em física e agora também já vou ter mais um título de engenheiro eletricista também e sou empresário no ramo de energia solar. Então, Adriana, fique à vontade para as perguntas e eu vou fazer o possível para respondê-las todas, tá bom? Com certeza, professor. É um profissional completo. Professor, fala pra gente, Roraima tem potencial para energia solar? Bem, nós estamos localizados no mapa geográfico bem próximo da linha do Equador. Então, existe uma tabela do CRESESB, tá? Que eles estudam essa irradiação solar por área. E aqui na nossa região, nós somos privilegiados, porque de 6 da manhã, quando o sol nasce, até 6 da tarde, quando ele vai embora, nós temos aí um total de horas de sol pleno, em média anual, de 4,9 horas de sol pleno, tá? E o que significa dizer isso, horas de sol pleno? Os nossos painéis solares fotovoltaicos, eles possuem uma capacidade de potência calibrada em um número de 1000 watts por metro quadrado de irradiação. Então, para um painel que seja de 500 watts de potência, né, de potência pico, para ele produzir esses 500 watts ali instantaneamente, ele precisa receber uma irradiação solar de 1000 watts por metro quadrado de área a uma angulação perpendicular, que é de 90 graus com a incidência dessa radiação. Então, à medida que a irradiação ela vai nascendo até o sol se pôr, essa angulação vai mudando. Então, foi feito um cálculo que, em média, dá 4,9 horas de sol pleno por dia. Então, isso é uma vantagem muito grande, né? Com certeza. Como aqui o roraimense costuma dizer, é um sol para cada pessoa. Um sol para cada pessoa. Então, é muito propício para o uso das placas, né? Com já certeza. Que são alimentadas pelo sol. E, professor, explica para a gente como é que é feita a instalação das placas. Pronto. Essa instalação, ela, no momento que a gente recebe esses materiais do nosso fornecedor, a gente tem ali um certo cuidado, um manuseio, né? Porque esses painéis fotovoltaicos, eles são bem frágeis, questão das células. Então, por conta dessa fragilidade, os fabricantes desenvolveram uma espécie de protetor ao redor dessas células, né? Que é chamada de anodizado. Então, o que esse anodizado faz ali no nosso painel fotovoltaico? Ele provê uma instalação mais tranquila, né? Uma instalação mais segura, para que no manuseio a gente não consiga, digamos ali, entortar o painel, né?
Então a gente leva esse painel até o telhado com todo um planejamento, né? É claro que antes de levar esse painel a gente faz todo um planejamento estrutural desse telhado. A gente coloca lá os suportes. Esses suportes são vários modelos de suportes. Existem telhados com telha de fibrocimento, com estrutura de madeira, que aí no caso a gente já escolhe um tipo de prendedor baseado para esse tipo de instalação. Aí no caso, se o telhado do cliente for com telha de barro, já é um outro tipo de prendedores, já é um suporte chamado suporte em Z. E são 3 partes, é uma parte que fica presa na madeira, se a estrutura for de madeira, e aí vem uma outra partezinha em Z, que aí a telha se encaixa por baixo, para que a gente não faça furação daquele tipo de telha, porque já é uma telha frágil, e aí para a gente evitar ali a furação dessa telha, para que após a instalação desses painéis, diminua ali a incidência de gotejamento, né? De goteiras ali, para não estar alagando a residência. Professor, a pessoa que faz uma instalação dessa, ela precisa estar mudando a fiação inteira da casa ou não? Vai ser aproveitado os mesmos fios da instalação? Como é que funciona isso em relação aos fios, a fiação? A questão do pré-dimensionamento elétrico é importante. O que acontece? Existem residências com cabo 6 milímetros, existem residências com padrão monofásico, bifásico e trifásico, né? E aí, dependendo dessa instalação, é necessário fazer todo um recálculo, né, de dimensionamento, porque talvez aquela instalação é uma instalação antiga, né? E ali o eletricista que fez a instalação ou o engenheiro projetista colocou uma fiação bifásica com cabo 6 milímetros e hoje ela já não está comportando devido ali ao aumento, né, de eletrodomésticos ali na residência. Então, o que a gente faz? A gente faz esse recálculo, esse pré-dimensionamento, né, e avalia. No nosso cálculo apresentou lá um cabeamento de que a instalação seja bifásica e 10 milímetros de seção transversal ali dos condutores, né? Ou seja, a espessura do condutor, a grossura do condutor, né? E aí, na residência, tem lá um cabo 6 milímetros. Então, a gente já faz 2 orçamentos para o cliente. Faz um orçamento proveniente à instalação fotovoltaica, né? Da energia solar, e um outro orçamento já para ele compreender que vai ter mais aquele custo ali para troca de cabo, troca de condutores. Eu gostaria de enfatizar com essa pergunta também que o que tem acontecido com essa onda, né, de energia solar. Às vezes aparece até no jornal que uma residência pegou fogo no padrão de entrada, né? Aí foi necessário chamar os bombeiros para cuidar ali da parte de segurança ali desse incêndio. Então, o que tem acontecido? Muitas das vezes, o cliente contrata ali o serviço e o eletricista coloca cabo de alumínio, né? Até mesmo para economia mesmo financeira, porque o condutor de cobre ele é bem mais caro, né? E o alumínio ele é um pouco mais em conta. E aí, hoje em dia, a gente tem utilizado muito o condutor multiplexado, que já é um condutor já que, se ele for bifásico, ele já vem 3 fios, 2 condutores fase mais um neutro nu e 2 condutores isolados, né? Só que pela norma da Roraima Energia, eles aconselham a gente fazer essa ligação do poste da concessionária até o poste do cliente, né? O poste ali onde fica o padrão de entrada de alumínio, e dali para a medição, no caso aquela caixinha que fica no nosso muro,
né? Onde o leiturista passa lá para contabilizar lá os quilowatt-hora da nossa energia, eles colocam alumínio até a caixa de medição, o que a Roraima Energia não homologa. Mas muitas das vezes passa desapercebido, né? São muitas residências para fazer inspeção, é uma demanda muito grande e às vezes passa desapercebido. E aí o que tem acontecido? Quando esse cabo de alumínio que a gente detecta que ele é alumínio até o padrão de entrada medição, a gente já solicita para o cliente que a gente vai colocar no orçamento quantos metros daquele cabo, 10 milímetros, 25 milímetros, dependendo da carga do cliente. E o condutor de cobre ele é um pouco mais de despesa, né? Ele é mais caro. E aí a gente já faz a troca para estar evitando esse tipo de acidente. Porque é certo que vai pegar fogo se for alumínio até a medição. Então, pessoal, vocês que estão me ouvindo, muita atenção nessa hora. Deem uma olhadinha lá no seu medidor, vá lá no seu muro lá da sua residência e verifica se esse condutor que está chegando da rua, ele é cobre ou ele é alumínio. Chame seu eletricista, o seu engenheiro eletricista, para que ele possa estar te orientando, ou uma empresa qualificada no ramo. Então, o que acontece? Se é de alumínio, já peça para fazer a troca. Não precisa trocar tudo. Basta fazer a troca lá do pingadouro, que é a parte ali do poste da sua residência. Você pode estar colocando conectores perfurantes, que ele vai fazer a conexão do cabo de alumínio cobre. E desce cobre flexível, conectorizado, bonitinho, até ali a caixa de medição. Então fica esse alerta para vocês, tá bom? Ele é mais seguro, professor? Muito mais seguro. É porque assim, o condutor de cobre, ele, por ser um metal melhor condutor em eletricidade do que o alumínio, ele vai aquecer menos. Então imagina ali o condutor de alumínio dentro da tubulação, esse nosso solzinho aí, que é um sol para cada ser humano aqui, exatamente, né? Então, mais a temperatura, mais o calor proveniente à corrente elétrica que está passando por ali por dentro. E aí já vira um calor danado. E aí acaba que os parafusos ali, né? Acaba tendo uma pequena folga, produzindo arcos elétricos ali. O arco elétrico a gente sabe que acaba aumentando essa temperatura, vira na verdade plasma ali, né? E acaba incinerando tudo ali. É por isso que muitas caixas a gente vê pegando fogo, né? Pegando fogo, agora a gente já viu até ela evaporada ali do lugar, ficar só o buraquinho no muro porque ela pegou incêndio. Nossa, elas começam ali, a gente vê em filmagens, né? Muitos vídeos aí pela internet, essas caixas elétricas aí dos muros, das frentes das casas, ou até mesmo no próprio poste, né? Que eu já vi, pegando fogo. Elas começam com faísca, dali a pouco tá incendiando tudo ali, começa um fogo danado. Então agora eu entendi por que só ocorre. Olha só, como é bom conversar com um especialista. E fala pra gente, professor, como é que faz para calcular quantas placas é preciso numa casa, numa residência? Com certeza depende muito do local, né? Se é um estabelecimento comercial, se é uma casa, uma residência. Muito bacana, Adriana, essa pergunta, né? Parece até que eu tô conversando aqui com um cliente meu, né? No ramo de energia solar. É a dúvida de todo mundo, porque né? é uma dúvida que aparece aí, né? Em peso, né? Muitas pessoas querem saber isso. Pois bem, eu vou responder, eu vou fazer aqui uma receitinha de bolo para vocês que estão me ouvindo, tá? Para que vocês realmente entendam como que é feito esse cálculo. Eu vou fazer um cálculo simplificado, tá, Adriana? Até porque é um cálculo para que todos nós consigamos lembrar, tá? Então, olha só. Digamos que a sua conta de energia elétrica, Adriana, seja de 500 kWh por mês, tá? Então, você tem ali uma despesa de R$400
de energia elétrica por mês ali. Eu não estou colocando aqui as taxas de iluminação pública e outras taxas provenientes à conta de energia elétrica, tá? Mas olha só, 500 kWh, você vai pegar 500 kWh, tá? E vai dividir por um produto de 3 variáveis, tá? Onde a primeira variável é... Lembra que eu estava comentando lá atrás daquele 4,9 horas de sol pleno? Sim. Pronto, então vamos anotar aí, ó. Pessoal que está me ouvindo, já anota aí, ó, 4,9 horas de sol pleno, tá? Agora vamos analisar. A gente vai fazer um cálculo para que esse sistema produza os 500 kWh em um mês, tá? Que é o consumo da Adriana. Então, a gente vai pegar agora 30 dias. Então, vamos anotar aí. 30 dias é o tempo que ele vai produzir, que ele vai gastar para poder absorver sol suficiente para poder produzir os 500 kWh que a Adriana precisa naquele mês. E agora, vamos anotar aí mais uma outra variável, que é uma variável, digamos assim, percentual. Vamos colocar aí 0,8, tá? 0,8 essa variável. Ah, mas que variável é essa? Eu estou colocando aí 20% de perdas, Adriana. Perdas por temperatura, né? Perdas por distanciamento de cabo, tá? Então, o que nós vamos fazer aí, ó? Nós vamos multiplicar o 4,9 multiplicado pelos 30 e multiplicado pelo 0,8, tá? Então, esse cálculo todo multiplicado, 4,9 vezes 30, multiplicado por 0,8, está dando 117,6. Agora, Adriana, você vai pegar agora aqueles 500 kWh que a gente comentou lá atrás e vamos dividir por 117,6. E isso vai resultar para a gente de 4,25. Mas lembra que o nosso cálculo a gente está fazendo em cima de quilowatts-hora? Então, esse 4,25 que está resultando desse nosso cálculo, desse quociente desses números, ele está em uma unidade de medida de 4,25 kW-pico, tá ok? Porque lembra que a gente considerou lá os 4,9 horas de sol pleno naquele dia lá, né? Em média anual. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 4,25 e vai multiplicar por 1000. Mas, professor, por que você está multiplicando o 4,25 por 1000? Porque a nossa unidade de medida era 4,25 kW-pico, tá? E agora eu multipliquei por 1000, então eu aboli aquela letra K do quilo, que vale 1000. Então, agora nós temos 4.250 watt-pico, tá ok? Então, veja bem, Adriana, 4.250 watt-pico é a potência em watt-pico dos painéis fotovoltaicos que agora nós precisamos calcular para a gente poder saber o número de módulos. Aí, pois bem, existem vários tipos de fabricante, vários tipos de tamanhos de painéis, né? E cada painel, dependendo também da sua tecnologia empregada, vai ter lá na especificação técnica desse painel que ele produz 470 watt-pico, né? Com uma irradiação, é claro, de 1000 watts por metro quadrado de área. Ele pode vir um pouco maior, com uma capacidade de 550 watt-pico, tá ok? Então, Adriana, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o número de painéis para sua instalação de 500 kWh, né, mês. E vamos escolher um painel de 550 watt-pico, tá ok? Então, agora a gente vai pegar 4.250 daquele cálculo que a gente já havia feito e vamos dividir por 550, né, watt-pico. O que resulta, pessoal, em 7,72 painéis, né?
Como não existe um painel ali que eu chego lá no mercado e peço, eu quero 0,72 painéis. Eu não tenho como, né? Porque os painéis eles são inteiros. Então a gente vai arredondar isso para 8. Então, Adriana, todo esse cálculo que a gente fez, concluindo, né, todo esse cálculo, a gente chegou numa conclusão que a gente precisa de 8 painéis de 550 watt pico, tá ok? Espero ter respondido a sua pergunta, viu? Com certeza é a minha dúvida e a dúvida de muita gente. Professor, mas falando, já pegando essa deixa, tem um processo muito grande, envolve cálculo, envolve toda aí uma assimetria. Então, por isso que tudo isso tem um grande custo, né? E não é todo mundo que pode colocar painéis solares, ter essa energia renovável em casa, né? Porque a maioria quer economizar na conta de energia, né? Os grandes empresários, a gente, digamos que tem essa condição de estar fazendo essa instalação aí no seu estabelecimento. Mas falando enquanto casas comuns, né? As pessoas desejam aí diminuir a conta de energia e se torna muito caro. Não é todo mundo que pode colocar. A gente já havia até comentado que tem bancos que financiam, né? Fala pra gente da sua experiência aí, das instalações que você já fez, como é que funcionou a maioria deles? As pessoas pagaram à vista, as pessoas financiaram? Conta aí pra gente mais ou menos, pra gente entender como é que isso funciona. Poxa, legal, Adriana, isso aí é uma outra pergunta, né? Bem interessante para o nosso portfólio aqui dos nossos assuntos sobre energia solar. O que acontece? Hoje, 95% das vendas com energia solar, ela é na parte de financiamento, tá? Até porque, hoje em dia, a maioria da população, né, ela é ali um carteira assinada, assalariado, um concursado público, né? Então, a maioria ali desses clientes, eles preferem ali entrar em um financiamento para não, digamos assim, atrapalhar ali nas suas despesas mensais, né? Para não atrapalhar nas suas despesas mensais. Outros clientes já são clientes assim mais, digamos assim, cuidadosos na parte financeira, já são aqueles clientes que já pensa 3 vezes ali antes de investir o seu dinheiro, né? Será se eu estou fazendo bobagem? Será se é um investimento mesmo? Será se isso vai me trazer um retorno financeiro bom? Então, eles são bem ali, né? Tiram bastante dúvidas. Depois ali de meses de conversa, a gente consegue fechar ali um contrato, por exemplo, com um cliente desse tipo, né? Porque esse tipo de cliente é o cliente que paga à vista. É o cliente que ele vai colocar o dinheiro dele ali todinho, vai depositar confiança em você ali. E assim, imagina a gente que é empresa receber toda essa quantia de dinheiro e ficar na responsabilidade de fazer uma entrega bem feita, né? Ou gastar o dinheiro do cliente e não estar entregando o sistema dele. Imagina uma situação dessa, né? Eu tive um cliente que ele fez um serviço com uma empresa, né? E pagou à vista essa empresa. E essa empresa, ela recebeu esse dinheiro de vários outros clientes e infelizmente sumiu. E aí o cliente ficou no prejuízo, né? Nossa, a gente ouviu falar muitos casos, né? É muito difícil até pra gente que trabalha no ramo, porque imagina, eu trabalho no ramo, sou empresário no ramo de energia solar, e aí o meu cliente quer pagar à vista ali aquele serviço, mas aí ele já fica com o pé atrás. Com receio. E aí, será se você vai me entregar o serviço? Será como é que vai ser isso, né? Por já ter visto outros que não já ter visto outros de ali confiança. De confiança. E aí, graças a Deus, Adriana, os meus clientes ali de boca a boca, né? Confiam no nosso trabalho, né? Graças a Deus. E a gente faz as nossas entregas direitinho, né? Mas nós temos
esses clientes aí, que faz ali financiamento bancário, que faz o pagamento à vista, e temos um terceiro cliente também, uma outra forma de pagamento, que no caso seria via cartão de crédito, né? Que aí a gente usa ali a maquininha, tem ali o jurozinho da maquininha ali, e o cliente parcela ali de 12, 18 vezes ali, às vezes liga para o banco para autorizar o banco a fazer o parcelamento ali em 18 vezes, e aí faz também todo o processo de pagamento ali frente à empresa para a gente poder estar entregando esse serviço, tá, Adriana? Mais um ponto que eu gostaria de falar, tem clientes que esse financiamento, ele conversa com o seu próprio banco, ele vai lá com o gerente dele, o gerente dele emite uma carta de crédito, eu envio um orçamento do valor daquele serviço com instalação, material e instalação inclusa, e o gerente faz uma carta de crédito com garantia daqueles produtos, no valor daquele serviço completo, e aí eu pego essa carta de crédito, a gente envia para o fornecedor e o fornecedor faz o trâmite diretamente com o banco. E aí ele faz a liberação dos materiais para a gente poder estar fazendo a entrega da instalação nesses clientes. É um processo muito grande, né, professor? E quanto tempo demora aí do início do processo até ter a energia solar abastecendo o imóvel? Pronto, Adriana. Nossas entregas hoje, em média, né? Eu falo assim, fazendo uma analogia com a empresa que eu tenho, que eu não tenho dispositivos à pronta entrega. Então, eu compro do meu fornecedor, espero esse material chegar, faço a instalação e tem o tempo de homologação na Roraima Energia. Então, todo esse trâmite leva entre 30 e 45 dias. Até ali o processo de finalização do cliente, onde a gente energiza o sistema, tá, Adriana? Muito bem, é um processo muito grande, mas é um investimento, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você paga ali aquele dinheiro, embora seja financiado, você tem aí essa dívidazinha por uns tempos aí para pagar, mas eu creio que é um investimento muito grande. Você pode ficar isento de energia, como também você pode pagar metade, dependendo da quantia de que cada um gasta, né? Sim, com certeza. Dependendo ali, por exemplo, eu tenho clientes que tinham um consumo de 200 kWh. E aí, depois que o sistema estava funcionando, aí ele mandou lá uma foto, um print lá da conta de energia elétrica, todo feliz, né? Nossa! Porque ali daquela conta ali de 200 e poucos reais ali, só pagou a taxinha, né? Que varia ali entre 80 e 109 reais, né? De cliente para cliente, dependendo se ele é bifásico ou trifásico, né? Que legal! E é uma energia renovável, né? Muito bacana, muito bacana. Nossa, espero que um dia isso fique acessível para todo mundo. Com As certeza. coisas vão evoluindo aí, um dia a gente chega lá, um dia a gente tem igual também. os televisores, né? Antigamente só quem tinha TV... Celular também, né? Celular, não muito longe. Né? Celular não muito antigamente longe. não era para todo mundo, tinha aqueles grandes, né? Hoje quase todo mundo tem um celular, né? Verdade. Maravilha. E sabe, futuramente aí todo mundo tem sua energia solar e economizando na conta de energia. Com certeza. Isso é um sonho a se concretizar. E fala pra gente aí, após a finalização, é necessário pagar algo aí para Roraima Energia, alguma taxa? Pronto. Adriana, essa parte é a parte que a gente chama de parte burocrática do serviço, né? Além de todo aquele trâmite de comprar o material frente ao fornecedor, esperar chegar o frete, às vezes o pneu do carro que vai entregar fura e uma série de problemas, né? Às vezes acidenta, quebra os painéis, aí entra com a garantia bancária. Enfim, essa parte de tramitação, digamos assim, na Roraima Energia, que é a nossa agência local aqui, né? A gente, no momento que o cliente faz a contratação desse sistema de energia solar fotovoltaico, a gente já se preocupa em
elaborar o projeto elétrico do sistema e enviar para a Roraima Energia. Nisso já gera um custo de ART, que é um termo de responsabilidade técnica na parte da engenharia. Então, a gente paga cerca de R$ 99,00 essa ART, que gera esse custo aí. E a Roraima Energia tem 7 dias para abrir esse protocolo, tá? De solicitação. Depois que ela abre esse protocolo, ela tem mais de 20 a 30 dias para poder... Se for um sistema simples, um sistema pequeno, se for uma residência com uma geração pequena, a Roraima Energia ela dá um prazo ali de 20 dias, aproximadamente, para aprovar, para estar aprovando esse projeto, tá? Essa solicitação. Depois que ela aprova, tá? Ela tem mais... Ela nos dá mais um prazo de 7 dias para poder uma equipe dela tá passando lá no nosso cliente para efetuar a vistoria técnica. Então, eles vão lá fazer toda a vistoria para saber se o disjuntor de proteção está adequado, para saber se os condutores estão adequados, tá? Se a geração está funcionando direitinho, para não ter nenhum tipo de problemas para o cliente e nem para a concessionária em si, né? E aí, depois de feito isso, né, eles também, todo esse trâmite, eles cobram, dentro da legislação deles, uma plaquinha de identificação de geração, de microgeração distribuída, colocada lá com fundo em amarelo, para poder as pessoas que forem lá fazer uso do medidor, né, fazer leitura e tal, eletricista, fazer algum serviço, saibam que nessa residência existe um gerador de energia elétrica ali, fotovoltaico. Isso tá já bom? fica identificado. Já fica identificado. Olha, lá. Que bacana. A gente cola a plaquinha lá no dia da vistoria deles. Essa plaquinha tem que estar lá. É um dos requisitos para que homologue o sistema em funcionamento. Se não tiver a plaquinha, eles não aprovam. Muito bom. E depois que a pessoa tem aí a energia solar em casa, né? Se faltar energia elétrica, ela continua gerando ou também ela fica desabastecida? Ah, Adriana, esse caso, o que acontece? Nós temos 2 tipos de energia solar fotovoltaica. Nós temos um ramo que trabalha com a on-grid e temos um outro ramo que trabalha com off-grid. Mas o que seria esse on e off, Adriana? O on, ele se trata na questão de conectar essa geração elétrica na rede da concessionária, tá ok? Ou seja, por norma técnica, essa geração fotovoltaica, ela só consegue estar funcionando se a energia elétrica proveniente da rua estiver ligada. Vamos supor que faltou energia elétrica na cidade. Aí, o que acontece? A energia solar fotovoltaica ela é automaticamente desligada. Ela é automaticamente desligada. E o sistema para de funcionar totalmente. Ou seja, respondendo a tua pergunta, como a maioria dos nossos sistemas são on-grid, né? Quando a energia solar fotovoltaica ela é conectada na rede, ela desliga. Por conta que a energia elétrica proveniente da concessionária foi desligada por algum motivo, ou uma manutenção, ou algum problema técnico em algum transformador, eles desligaram, o gerador fotovoltaico dessa residência também desliga. Por proteção, Adriana, por proteção. Olha, tá que bom? bacana. Só uma curiosidade, aproveitando o gancho, a parte da energia solar fotovoltaica off-grid, ao qual eu me referi também, essa daí é uma energia proveniente com bancos de baterias. Então, nesse caso, se você tiver os 2 tipos, né, de ligações, se faltar energia elétrica, toda aquela parte da casa que está funcionando com a off-grid, ou seja, com o auxílio das baterias, né, ela vai prover energia elétrica na sua residência, mesmo se faltar energia elétrica ou dos painéis fotovoltaicos ou da rua. Aí ela vai puxar
das baterias essa energia elétrica. Entendi. Como é que é feito o processo de manutenção das placas aí e todos os equipamentos? Pronto. A instalação fotovoltaica, ela já foi bem pensada na questão de instalação elétrica. Então, assim, toda a fiação, que é conexão dos painéis, né? Foi inventado, Adriana, um conector específico para uso em chuva e em sol, né? Então, eles são conectores mais bem reforçados, o cabeamento são cabeamento mais bem isolados, né? Se, por exemplo, um condutor elétrico que fica abaixo do telhado da sua residência, ele tem apenas uma capa de proteção, o condutor de energia solar ele tem 2 capas, né? Então, ele consegue ter ali uma vida útil bem maior do que os condutores convencionais. Então, frente a essa questão, esses cuidados que foi pensado para uma instalação fotovoltaica, a manutenção elétrica desse sistema, ela é bem esporádica. Ela se resume basicamente em manutenção de limpeza dos painéis, tá? Limpeza dos painéis, que tem aí uma vida útil média de 25 a 30 anos, Adriana. E uma limpeza aí por ano, por exemplo, né? Então, uma limpeza de painéis solar, o técnico vai ter que subir o telhado e vai fazer uma limpeza ali nos painéis para que aquela sujeira, aquela crosta que surge ali devido ao tempo, né? Poeira, né? Que impregna ali, não interfira na irradiação solar para estar interferindo, por exemplo, na geração. Então, se aqueles painéis for pouco limpos, né? Vamos supor, 3 anos ali nunca viu limpeza. Interfere então, captação, né? Um sistema que iria produzir 500 kWh em um mês, ele só vai produzir 300, Adriana. Entendi. Por conta daquela sujidade daqueles painéis, tá bom? E somente um técnico pode estar fazendo essa limpeza, essa higienização, ou a própria pessoa da casa, se ela se dispor a limpar? Adriana, ou tem que ter uma técnica? Tem que ter qualificação na área. Por quê? Uma pessoa leiga que não sabe, ela pode, por exemplo, andar por cima dos painéis ali para facilitar a limpeza. E aí isso não é aconselhável, né? Então, tem que ser pessoas altamente qualificadas, né? Trabalho em altura, requer um cuidado a mais ali. Passou de 1 metro de altura, tem uma norma, Adriana, chamada Norma Regulamentadora NR35, que trata de todos esses cuidados do ser humano ali em altura, né? Então, tem que fazer ali o prendimento, ali usar cinto de segurança. É um trabalho ali que, normalmente, um telhado, ele é ali em torno de 4, 5 metros de altura, né? Então, imagina aí qualquer pessoa fazendo uma limpeza desse tipo, né? Escorregar ali de algum momento ali, cair ali, ter um acidente, quebrar uma perna. Então, é bem delicado aí essa questão, tá? Então, uma outra parte de manutenção que daria seria, numa eventualidade, dar um defeito eletrônico naquele aparelho que se chama inversor, né? Que o inversor, Adriano, o que acontece? Ele é um dispositivo que ele converte a energia elétrica proveniente dos painéis fotovoltaicos, que é uma energia elétrica em corrente contínua, para a energia elétrica em corrente alternada naquela frequência da rede que a gente está utilizando, que a nossa rede aqui de Roraima é calibrada em 60 Hz. Então, se esse dispositivo, que é o coração ali da energia solar fotovoltaica, né, der algum problema em algum componente eletrônico, ele para de produzir essa energia elétrica ali. Ah, mas o painel fotovoltaico ele está funcionando, mas se o inversor não tiver bom, ele não vai entregar essa energia elétrica. Entendi. Tá? Professor, para a gente estar finalizando, quais são as recomendações que você deixa aí para quem deseja ter a energia solar? Pronto, legal, Adriana. Pessoal,
as recomendações para nós termos um sistema de energia solar de qualidade é você estar contratando uma empresa qualificada no mercado, confiável, profissionais confiáveis, né? Uma equipe de engenharia boa, tá? Se preocupar em estar olhando a estrutura do telhado, isso é muito importante, porque um painel desse, Adriana, por exemplo, ele pesa ali em torno de 35 kg, um painel, né? Então, se você coloca 10 painéis ali, você já vai ter um peso ali de 350 kg em cima do seu telhado, né? E aí, se você coloca muitos painéis ali, rapidinho passa de 1 tonelada, né? Então, assim, será se essa estrutura comporta esse peso, né? Exato. Será se eu vou colocar 50 painéis em cima do meu telhado? Minha casa é grande, ela suporta. Mas será se suporta mesmo? Então, assim, eu recomendo fortemente que você contrate uma empresa que faça esse dimensionamento, suba lá, coloca a escadinha lá no forro lá, olha a estrutura, se a estrutura é de madeira, se a estrutura é de concreto, se esse concreto ele tá proveniente a suportar esse peso, essa carga, né? A parte elétrica, esses condutores, o quadro elétrico de distribuição, né? Não menos importante, Adriana, o aterramento dessa estrutura, tá? O aterramento dessa estrutura, porque nós sabemos que pode ocorrer uma descarga atmosférica, tá? E aí pode incidir ali por um campo magnético ali de uma descarga elétrica, danificar ali os inversores por conta de um aterramento ruim, né? Então, toda essa questão aí, ela precisa ser bem verificada, Adriana. É uma coisa muito minuciosa, tem que ser muito bem elaborada, muito bem pensada, né? Sim. Realmente é como você fala, tem que ter o preparo para lidar com tudo isso, porque requer muita coisa. E uma coisa interessante que eu vi ali no Teatro Municipal, eu vi vários instalados e todos estão em forma de garagem, né? Todos em forma de garagem, se a olha pessoa só. não quiser colocar, por exemplo, eu não confio na estrutura da minha casa, mas tem condições de colocar, né? E a pessoa pode, se ela tem espaço no seu quintal, no seu terreno ali, ela pode estar construindo uma estrutura para estar instalando esses painéis? Pronto, Adriana, legal. Tá vendo? A gente tem assunto aqui para conversar aqui bastante tempo, né? O que acontece? Além dos painéis que são instalados em residências, nós temos as chamadas micro-usinas em solo, Adriana. Então, o que acontece? A gente pode muito bem... Por exemplo, Adriana, você tem vários terrenos, tem a sua residência que você mora, mas você tem outros terrenos baldios, terreno que você só fez seu investimento lá, murou, colocou o portãozinho. Você pode muito bem fazer um padrão de entrada ali naquele terreno, construir uma estrutura em solo, colocar ali os painéisinhos ali, tudo agrupadinho ali, com a angulação correta ali para captar bem ali aquela irradiação solar, né? E você pode estar fazendo uma geração ali para descontar esses quilowatt-hora só no seu CPF, em várias residências ali, entende? Olha, então, que digamos que você tem um consumo de 500 kW na sua casa, você tem um consumo de mais 500 na casa da sua mãe, mais 500 na casa da sua irmã, 1.500, né? Então, você vai lá, faz uma geração em solo de 1.500, que aí nem vai ocupar os telhados das casas de vocês, no caso, Adriana. E aí, você gera lá... E aí a Roraima Energia já computa ali que os CPFs daquelas contas são iguais, que né? Interessante, eu você não pode sabia mudar disso. ali o CPF das contas e aí você já faz o abatimento ali, só vai pagar a taxa de ligação na sua casa, a taxa da outra casa e da outra da sua irmã, por exemplo. Olha que interessante, Tá? eu não sabia disso. Inclusive, uma outra coisa legal, existe o chamado modelo de instalação fotovoltaica utilizando Altum Trackings. O que é isso, Adriana? É um sistema motorizado que ele, de manhã, ele inclina os painéis para onde o sol está nascendo
E ele vai acompanhando aquela irradiação, meio-dia ele tá para cima e no finalzinho da tarde ele tá lá pro outro lado, aproveitando a máxima eficiência do sistema, Esse ele segue o sol. Ele segue o sol, perfeito. Ele aproveita cada momento. Perfeito, que legal, Adriana. Que bacana. Perfeito. Professor, foi uma honra conversar com o senhor aqui. Tá? E dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Foi muita informação, foi muito produtiva a nossa conversa. E para quem está nos ouvindo também, né, tirou todas as dúvidas, com certeza, em relação aí à energia solar. Gente, nós conversamos com o professor Kailins Lira, mais conhecido como Professor Lee, né? Ele é mestre em física, especialista em energia solar e tirou aqui todas as nossas dúvidas aqui no Entrevistas DPE sobre o assunto. Espero que você tenha gostado. Eu sou Adriana Paulino, nós vamos ficando por aqui. Você acessa os nossos conteúdos na Rádio Defensoria, Entrevistas DPE, YouTube, Deezer e Spotify. Lá você vai encontrar os nossos conteúdos de alta relevância para a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.